Estamos de volta com o TV o Esporte. Ontem a Copa do Mundo de 2018 chegou ao fim. A 21ª edição da competição foi marcada por muitas surpresas. Quem levantou a taça foi a França após vencer a Croácia por 4-2, conquistando seu bicampeonato. Aí a França ganhando o Mundial, né? Seu bicampeonato, a Copa marcada por muitas surpresas. Uma das grandes surpresas foi a Croácia na final. Vamos combinar que a gente acha a mesma coisa aqui, né? Com certeza, a Croácia foi a grande surpresa, né? Acho que ninguém esperava, acabou com muitos dos bolões pelo Brasil. Foi uma Copa destruidora de bolões. Com certeza. Mas a Croácia tem atletas muito competentes, atletas muito habilidosos, que jogaram muito bem essa Copa e montaram um time muito fechado. Então, acho que todos jogaram por todo mundo ali e eles não desistiam em nenhum minuto, eles iam até o final. Então, esse foi, acho que, o grande ponto da Croácia nessa Copa do Mundo. Como você falou, a Croácia vinha com um time de craques, né? Tinha grandes nomes do futebol europeu, mas a gente esperava muito da França, né? Pelos últimos jogos que a França vinha fazendo na Copa, a gente esperava muito do Mbappé, do Pogba, então ficou um pouquinho deixou a desejar um pouquinho nesse último jogo, né? Eu acho assim que na verdade foi uma Copa uma final tão disputada que não teve um time dominando o outro. Por isso talvez que a França tenha deixado a desejar, mas eu acho que eles encontraram o jogo no momento certo. No primeiro tempo a gente viu que a Croácia estava um pouco superior, sim, estava marcando muito bem, roubando ali a bola, conseguindo formar suas jogadas ofensivas e a França ainda não tinha muito achado o seu melhor jogo. Mas aí a gente tem que dar o mérito realmente deles ter conseguido aqueles 2 gols em bola parada, que para a França assim, foi essencial durante essa competição. E Copa do Mundo, bola parada é realmente essencial, né? 40% dos gols da Copa são de bola parada. E o Griezmann na França foi o líder disso, né? Batendo falta e pênalti, que ele também não perdeu nenhum. Então acho que a gente também tem que dar crédito à França nesse sentido. Apesar de que a Croácia fez um jogo maravilhoso, uma campanha maravilhosa, né? Eu acho que não pode tirar mérito nenhum. Foi uma final muito legal de se ver e eu acho que nem a Croácia pode ficar muito triste porque eles realmente conseguiram muito e a França aí, né, seu bicampeonato, tem muito a comemorar. Sim, com certeza. Eles merecem, eles jogaram bem a final, né? Como a gente tá vendo aí, né? Torcedor tá demais. Mas a Croácia, realmente, acho que o que ele falou de Mbappé também não ter aparecido tanto, acho que é mérito da Croácia também. Com certeza, a marcação, né? Ele apareceu ali no segundo tempo, porque no primeiro a Croácia realmente foi superior. Foi muito superior. Infelizmente, a Croácia não conseguiu fazer os gols, teve muitas oportunidades, né, para conseguir ali o terceiro gol e, quem sabe, empatar, e até quando eles conseguiam, aí dava uma burrada, um pênalti, um gol contra, então isso também influencia, né? A questão psicológica e como o Mas time eu ainda acho que a Croácia se saiu muito bem, né? Para uma final, que a importância que tem uma final, eles conseguiram segurar até o último minuto, tentando fazer gol. E foi o que a gente até comentou na semana passada sobre essa questão psicológica, né? O quanto a Croácia ela conseguia voltar, né, ao jogo. E ela tentou do início ao fim, apesar dos 4 gols na França. Disputa de pênalti, né? Não é coisa fácil. Eles jogaram praticamente um jogo a mais que a França nessa Copa do Mundo. Exatamente. E tiveram um dia a menos para se recuperar. Exato. Então, eu acho que, afinal, eles terem jogado em alto nível, de jogado muito bem e ter ido até o último segundo ainda disputando. Apesar do cansaço, né? Que a gente viu que eles já cansaram muito mais rápido do que, naturalmente, né, do que a seleção que poderia ser uma mudança, né? Com essa certeza. Semifinal ser no mesmo dia, já que a gente vinha vendo aí 2 jogos no mesmo dia, por que não a semifinal ser no mesmo mais dia, justo, né? Seria mais justo, vamos dizer assim. Com certeza. E aí teve a disputa do terceiro lugar no sábado, Bélgica e Inglaterra. Podemos dizer que a Inglaterra veio aí, já aceito aqui esse resultado, terceiro ou quarto lugar. A Bélgica a gente viu que jogou muito, mas a Inglaterra a gente viu aquela Inglaterra ali. A Inglaterra estava achando que o futebol ia voltar para casa. Subiu um pouco a cabeça. Subiu um pouquinho. Quem voltou para casa? Foram eles. Sem a taça. Mas eu acho que eram jogadores muito jovens
e acabaram se prendendo muito a isso. Acharam que estava tudo tranquilo, que estava ganho a competição. Então jogaram assim, em banho-maria. Fizeram uma primeira fase muito boa. Sim, mas eu acho assim que a Inglaterra está no caminho certo, né? Com o certeza. Gareth Southgate como técnico, né? A Inglaterra era um time que sempre vinha com técnicos muito antiquados, assim, então eles estão renovando, tanto na comissão técnica quanto nos seus jogadores, né? Que são muito jovens. Mas a Inglaterra tem toda a influência da mídia inglesa também e o fato de que eles jogam a maioria joga na Premier League, né? Que é uma competição onde os jogadores ingleses, por natureza, já são supervalorizados. Sim. Então, tudo isso influencia também. Eu acho que talvez a expectativa tivesse alta demais com esse. E também depois da goleada do Panamá, né? Aqueles 3 gols do Harry Kane, todo mundo estava esperando que a Inglaterra fosse bem superior. E aí, quando chegou nesses times maiores, ele deu uma pancada, né? E botaram muita expectativa no Harry Kane, né? Ele ficou muito pressionado ali naquele início, fez gol, já assumiu a artilharia da competição. Cristiano Ronaldo de cara. Os torcedores ficaram muito empolgados, mas Harry Kane não mostrou o mesmo futebol a partir das oitavas. Não. Pois é, mas assim, é um jogador excelente pelo Tottenham, é um que consegue ser artilheiro da Premier League, que a gente estava falando, né? Mas eu acho que ao analisar assim a atuação dele na seleção, tá deixando um pouco a desejar. Ele já não vinha bem, né? Tem que falar nele, tem aqui uma pergunta, gente, da Denise. Ela está perguntando se a sorte ajudou o Harry Kane a levar a artilharia da Copa. Com certeza. Quando a gente considera que 50% desses gols que ele marcou dos 6, né, foram de pênalti, eu acho que a sorte estava totalmente do lado E os dele. outros foram contra Panamá. Não, é justamente contra... assim, ganhou artilheiro, parabéns para ele, né, mereceu. É um prêmio que a gente não pode argumentar, né, porque são números. Mas foram 3 pênaltis, um contra a Colômbia, 2 contra o Panamá, um gol normal contra o Panamá e um gol contra a Nigéria. Então, o tipo de competição, né, o time que ele estava marcando contra não era do mais alto nível. E a partir das oitavas ele não contribuiu mais para o time nesse sentido. E a gente pode dizer que as outras seleções começaram a observar o Harry Kane com certeza. Começaram a bloquear ele para não fazer mais tantos gols. Não só o Harry Kane, mas também o Dele Alli, né, os jogadores do Tottenham, da seleção inglesa, que já tem aquele entrosamento grande. E aí, falando em Harry Kane, ele foi escolhido artilheiro aí, como a gente já vem falando, mas teve o melhor jogador da Copa, que foi o Modric, seguido do Hazard, da Bélgica, e o Griezmann, da França. Inclusive, tem uma pergunta aqui, gente. Só voltando, a Letícia está perguntando se esse prêmio do Modric foi consolação. Olha, não, pode gente. até ter sido, mas eu acho que foi extremamente merecido. Eu concordo com esses 3 jogadores, inclusive com a ordem, né? Eu acho que pelo que eles apresentaram na Copa do Mundo, foi super condizente com a performance, né? Sim, eu concordo bastante também. Acho que os 3 jogaram muito bem a Copa. Os 3 meio-campistas, aquilo que a gente batia muito na atleta. O cérebro do time, com né? certeza, O Modric, criação, com certeza, é o criação. cérebro da Croácia. Então, Mas ele não parecia muito animado, não, né? Tinha acabado de perder a taça, acabado de ganhou o perder. prêmio, ele não... Na Não tem foto ele não como. saiu muito bem. Mas hoje, nas comemorações lá na Croácia, deu pra ver que ele tá muito feliz, né? E aí, seguindo o prêmio, teve o jogador revelação, o Mbappé, com 19 anos, aí fez gol na final, se igualou a Pelé. Teve o melhor goleiro, que foi o Courtois, da Bélgica. E aí, o que é que vocês acham dessa lista que aí poderia frango, mudar, né? Apesar do frango, o Courtois foi aquele frango ali, ele tinha até que baixado um pouco aí. Eu discordo um tanto dessa colocação aí do goleiro. Eu acho que o Subasic fez uma Copa imensa pela Croácia. O tanto que ele defendeu no tempo normal, na prorrogação e de pênaltis. Vamos dizer que ele foi um dos grandes responsáveis de levar a Croácia aí para essa final. Né? Inclusive, se esperava que nessa final acontecesse a mesma coisa, né? Eles estavam talvez confiando nisso. Nesse empate, né? Para chegar. Nesse empate para chegar e colocar tudo nas costas do Subasic. É isso aí. E aí teve também coisa boa na Copa. Podemos dizer que é uma coisa boa, que é a grande participação das mulheres nessa Copa. Houve um aumento aí, né, da presença da mulher. Nós tivemos a primeira narradora, que foi muito legal, a Isabelle da Fox, que foi a primeira mulher a narrar um jogo de Copa histórico, acompanhada importante. de 2 mulheres comentando Isso, acompanhada de duas Isabelle, mulheres. aquela que narrou ABC e América Mineiro. Sim. Quem lembra? A gente comentou aqui no programa também. Mas é muito legal a gente ver a participação feminina, né? Apesar de que apenas 14% dos jornalistas credenciados foram mulheres, mas a gente tá vendo que está crescendo, o tempo está mudando e você acompanha ou então fica reclamando nas redes sociais porque vai continuar acontecendo. Também teve a coordenadora da seleção da Croácia, né?
Sim, A Ivana Olivieri. Iva Olivari. Que era a única mulher lá sentada no banco de reservas. Pois é, não junto só com no as jornalismo, seleções. mas agora vamos para as comissões técnicas também. Sim, vamos invadir aí essa parte aí que tá E a presidenta faltando da mulher. Croácia também, né? Sim, ela que teve roubou o também show, grande né? destaque. Assim, né? Foi Sem destaque. falar das mulheres do Irã que puderam aí assistir, né? A Copa foi histórico também. São que as lá- coisas boas da Copa, né? Nesse momento a gente Ver vê que não é só futebol. Não é tem só como. futebol. E é o legado, né? A gente espera que isso aí seja para a próxima Copa, a Copa do Catar. E é disso que a gente vai falar agora. O que é que vocês acham da Copa do Catar? Qual a expectativa de 2022? A gente acha que é muito demorado, né? 4 anos, mas já tá aí, né? Porque eu me lembro de 2014, foi ontem, pessoal. A gente já está encerrando, já está falando do fim da Copa de 2018. As surpresas aí da Copa do Catar, uma é que vai ser novembro, dezembro, aí vai mudar, né? Vai ter uma diferençazinha, a gente vai ter que se acostumar. Pois é. Até porque o calor lá não vai permitir que não seja tem em como, junho. né? Não tinha como ser em julho, porque lá bate 50 graus. Os jogadores não iam aguentar, Mas realmente. tem que aguentar menos 10 graus, né? Os turistas e os jogadores. Mas eu acho assim que em relação ao legado, existem várias formas de a gente analisar isso, né? No futebol, mas também em questões assim Sim. legais, humanitárias, né? Porque a gente vê que o próprio legado da Copa de 2018 não é totalmente positivo, né? A gente teve a invasão do campo do grupo Pussy Riot aí que estava fazendo esse Inclusive, protesto. foi uma das perguntas que mandaram aqui na live. Foi. Pois é, fazendo esse protesto aí em relação à postura dos policiais russos, né? Que na Copa era uma coisa, mas a gente sabe que existe perseguição no país, infelizmente. E na FIFA a gente também está no momento em que existem várias alegações de suborno. Para a Copa de 2018 foi levantada essa questão e para o Catar também. Então existem essas questões legais aí. E para o Catar também existe a questão humanitária no sentido de que já existem muitos mortos nas construções dos estádios. A maneira como o trabalho é visto está sendo feito no Catar não está sendo... E a gente vê que pouco se fala nisso, né? A gente vê muito da preparação dos estádios. Do quanto vai ser luxuoso, né? Da estrutura, mas ninguém fala sobre essas mortes, das pessoas que estão construindo. Isso, a gente tem que parar para pensar também no que vem atrás, né? Porque o futebol não é só pão e circo, a gente também tem que analisar esse tipo de coisa, porque é um esporte que pode trazer, assim, muito bem. Isso. Tanta coisa boa, né? Mudanças positivas, mas infelizmente a gente está vendo aí com os escândalos de corrupção que ele também tem um lado muito ruim e que a gente não pode deixar passar por debaixo do tapete. E o Catar também tem esse lado, né? Que a Rússia também tinha de regras Eu acho que muito talvez impostas. seja até pior, assim, de certo sentido, principalmente na questão humanitária e dos trabalhadores. Estamos sem tempo agora, temos que encerrar, mas a gente vai ficar de olho nessas questões de Catar, que tem 4 anos aí pra gente discutir sobre isso. E o TV Esporte vai ficando por aqui. Eu quero agradecer as nossas comentaristas, Letícia, Thaís, Aline, mais uma segunda-feira juntas. Thaís de volta. Isso, a gente só queria mais tempo, né? Obrigada, pessoal, por acompanhar. Obrigada, pessoal. Obrigada, meninas. Obrigada, pessoal. Obrigada. Troquei, mas obrigada, pessoal de casa. Obrigada quem participou da live, gente. É isso aí. Vocês sigam as nossas redes sociais, TV URN no YouTube, TV o Esporte, RN no Facebook e TV o Esporte no Instagram. Tchau e até a próxima segunda.